Conexão Ciência. Os dias 5 e 15 de outubro são datas que homenageiam a importância dos professores na vida de todos. Dia 5 é o Dia Mundial dos Professores, data que foi estabelecida pela Unesco como forma de celebrar a recomendação da OIT-Unesco de 1966 relativa ao Estatuto dos Professores, um documento que estabelece os direitos, deveres e padrões para os professores de todo o mundo. Essa data é celebrada desde 1994. Já o dia 15 de outubro é uma celebração brasileira. Nesse dia, em 1827, Dom Pedro I, imperador do Brasil, decretou que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras, equivalente ao ensino fundamental de hoje. Mais tarde, em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em um feriado, levando em conta a duração extensa do segundo semestre na época, que tinha apenas 10 dias de férias em todo o período. Para ouvir um pouco dos desafios e paixões desses profissionais, o Conexão Ciência C2 convidou um professor de cada nível de ensino: infantil, fundamental, médio e superior. Nesse primeiro episódio, vamos conhecer a professora Joelma Beatriz Pereira Moraes, estudante do último ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Maringá, UEM. Hoje, ela dá aula em um Centro Municipal de Educação Infantil em Maringá. Para começar essa entrevista, então, eu queria falar o que me motivou a me tornar professora. A verdade é que assim, eu sempre me interessei pela licenciatura. Desde muito nova, eu gostava de ensinar. Eu lembro que no meu ensino fundamental, ensino médio, eu ajudava meus amigos e ensinava as atividades que eu entendia. A questão é que eu não tinha pedagogia como primeira opção. A minha primeira opção, para falar a verdade, era matemática. Eu sempre fui apaixonada pela disciplina de matemática, eu sempre fui apaixonada pelos números e pelo mundo das exatas. Mas acabou que eu nem tentei ingressar nesse curso por medo do que as pessoas me falavam, que era um curso muito fácil de entrar por ter muitas vagas sobrando, mas que era um curso muito difícil de sair por realmente era um curso difícil, sabe? E aí eu optei por entrar em pedagogia porque eu poderia me tornar professora, que era algo que eu já gostava, e eu poderia também ensinar matemática, dentre as disciplinas que eu tinha que ensinar. Então, assim, para mim ainda estava ok, porque tinha coisas que eu gostava, mesmo que não integralmente. Então, assim, eu entrei com esse olhar. Aí, depois que eu entrei, eu confesso, assim, que eu me apaixonei e que eu me identifiquei muito com a pedagogia. Não foi um processo fácil e não está sendo, ainda mais nesse final de curso, mas é um curso que tem me agregado muito conhecimento. Então, assim, eu sempre penso que eu comecei a enxergar o sujeito de forma única, que é algo, assim, que particularmente eu não tinha tanto antes, sabe? De enxergar o sujeito com suas especificidades, com seu tempo de aprendizagem, com desenvolvimentos diferentes. E eu também comecei a enxergar a profissão do professor como muito importante por formar a base da nossa sociedade. Nenhuma estrutura se mantém sem uma base. Então, a sociedade também não se mantém sem a profissão do pedagogo, sem a profissão de um professor. É uma profissão muito importante, mas extremamente desvalorizada. E eu digo isso pela questão financeira, né, porque o salário dos professores é lastimável, quanto de reconhecimento profissional. Nessa questão é muito triste, mas ainda nós, professores, somos vistos como os cuidadores dos alunos, como os tios e tias dos alunos. E assim, essa não é a nossa função. Nós somos profissionais que trabalham diariamente para o desenvolvimento dos estudantes, para formar cidadãos críticos. Eu entendo que é necessário ter, dentre a relação professor e aluno e demais funcionários, o afeto, porque assim, somos humanos e precisamos de afeto na relação humana. Mas é triste saber que ainda somos olhados somente para esse lado, do cuidado, não do valor pedagógico, do que a gente realmente estudou para fazer, sabe? E disso tem toda uma construção social. É algo que é trazido para dentro das escolas, né? Por exemplo, muitos pais acham que nós somos os responsáveis por educar os seus filhos. Mas não, nós não devemos educar o aluno no sentido da educação familiar, que eu digo. Nós temos a responsabilidade da questão pedagógica, do ensinar coisas voltadas para o ensino de fato, sabe?
Muitos alunos aparecem para nós indisciplinados, mas principalmente por conta disso, porque os pais acabam achando que nós somos os responsáveis por disciplinar os alunos. Tem muito reflexo da relação familiar. Aí eu não quero entrar nesse caso porque é algo bem amplo e eu também não tenho muita propriedade para falar, mas enfim. Nisso a gente vê o quanto também é importante a participação dos pais no processo de escolarização, porque muitos pais não participam, não sabem o que os filhos fazem na escola, acham que a escola é só um depósito onde eles só vão deixar o filho lá durante um período e vão buscar para ir trabalhar. E não é isso. Dentro da escola tem todo um processo pedagógico, assim, é tudo organizado, tudo bem elaborado para o desenvolvimento do aluno, não é só para o aluno ir lá e passar o tempo. Enfim, é algo que eu ainda estou descobrindo, eu ainda estou aprendendo muito, mas que eu tenho gostado, sabe, dessa área educacional, sobre a área do ensinar. É muito difícil, de fato, eu consigo ver os desafios diários dos professores. É muito complexo, só que importante. Tenho muito orgulho de fazer parte disso, mesmo que ainda no início eu já consigo ver a diferença que eu faço dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, com um aluno que eu acompanho. Enfim, eu tenho muito orgulho de ser professora. Obrigado pela partilha, professora. No próximo episódio, vamos conversar com a professora Eliana Leite Nascimento, que atua no ensino fundamental. Não perca! Conexão Ciência.